Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Eduardo Martins, sócio fundador da nossa consultoria e hoje vamos falar de um assunto que é CRM. Como o CRM pode acelerar os resultados da sua equipe comercial. E ninguém mais, ninguém menos do que André Pérez, responsável pelo CRM da Iveco, para compartilhar esse momento conosco. André, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite e se apresente mais aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu que agradeço, Edu, muito obrigado por essa oportunidade, é sempre muito bom estar junto aqui com o time da Nós, para a gente trocar ideia e crescer juntos, sempre trazendo bons resultados para todos nós, né? Eu sou o André, eu sou responsável pelo CRM na Iveco, tenho quase 16 anos aí de experiência em montadora, passei por área comercial, passei também por área de eventos, área de planejamento, desenvolvimento comercial e mais recentemente estou na área de inteligência de mercado, selando toda essa experiência numa área que é 360 graus, cuidando do CRM, que também é uma ferramenta 360 graus para as empresas, né? Perfeito. Eu acompanho o André há bastante tempo e sei que teve toda essa trajetória com louvor aí, não é à toa que você está nessa crescente aí. Parabéns. Obrigado. André, vamos começar do início, né? Vamos começar do básico. Explica pra gente, tem muita gente que nos ouve aqui que talvez não tenha nem noção ainda do que é CRM. Vamos começar no conceito. O que é essa palavrinha CRM? CRM, se a gente for lá na origem da palavra mesmo, né? Significa Customer Relationship Management, que nada mais é do que o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Muita gente pensa que CRM é um sistema. Então, não, eu vou mexer no meu CRM, ou eu preciso de um sistema para fazer um CRM. A gente sabe que não é assim, né? As pessoas faziam CRM desde a antiguidade. Né? É possível que a gente faça um gerenciamento do relacionamento com o cliente com um papel e caneta, desde que eu tenha ali 3, talvez 4 clientes. Porque eu vou anotar ali, né, o nome dele, o endereço, talvez a data de aniversário dele, alguma preferência, o que eu conversei na última visita. E se eu, de repente, for fazer isso com mais de 4 ou 5 clientes num papel, vai ficar inviável. Começa a se perder. Pois é, por isso que o sistema ele vem como uma forma de acelerar, né, e possibilitar que a nossa força de vendas trabalhe com a massa de clientes, né, com 100, 200, 300, 400 clientes, e aí fazer isso numa folha de papel, esse relacionamento, ficaria muito mais difícil. Agora, a gente não pode também pensar que CRM é apenas um sistema, e não podemos pensar que CRM também é apenas uma ferramenta. Porque junto com o CRM, é muito importante a gente pensar que tem sim a parte de ferramenta, que é muito importante, porque ela precisa ser uma ferramenta robusta para, né, efetivamente chamar atenção e possibilitar que a nossa força de vendas atue no relacionamento com esse cliente de forma assertiva. Mas a gente também precisa ter pessoas capacitadas, então ter uma equipe habituada nesse relacionamento com o cliente, sabendo usar bem a ferramenta e explorar todas as possibilidades dessa ferramenta é fundamental. É importante a gente ter processos dentro dessa fase de CRM. Então, o que eu quero medir, como é que eu quero me relacionar com esse cliente, como é que é o processo para eu fazer isso, é muito importante. E, acima de tudo, Edu, a estratégia. Então, é muito importante que antes de implementar um CRM na empresa, seja ela qual segmento for, que esteja muito claro qual que é a estratégia para o qual você está fazendo a instalação a implantação desse CRM, desse conceito, né? Dessa lógica dentro da empresa. Então, a estratégia é muito importante. Legal. Ou seja, CRM é muito mais então do que uma ferramenta. Sim. Pelo que você falou, são 4 pilares. Exato. Né? Então, eu tenho que ter ferramenta para acelerar, pessoas capacitadas, processos bem definidos e estratégia para saber o caminho que eu vou seguir. Perfeito. Isso começa a clarear bastante o porquê que tantas empresas estão aderindo, né, o CRM atualmente. Uhum. E aí é empresa de todos os portes também, né, André? Você hoje está responsável pelo CRM de uma indústria, que a gente sabe da referência, do peso que tem, mas hoje qualquer empresa pode ter CRM. Quais que são assim, os principais ganhos na implementação de um CRM, por exemplo, para um empresário? Por que o empresário investiria no CRM? Resultados. Claro que eu estou brincando, mas estou falando sério, né? Porque é para a gente gerar mais resultados através, claro, do melhor atendimento para o nosso cliente, porque um cliente bem atendido, Edu, ele tende a permanecer na marca. Então, se eu, enquanto cliente, sinto que eu estou tendo um atendimento personalizado,
que eu não sou mais um cliente para aquela empresa, ou seja, que a empresa realmente se preocupa comigo, eu tendo a permanecer nessa empresa. Eu vou permanecer nessa empresa e vou gerar mais dinheiro para esse empresário. Então, acho que o primeiro ganho é na parte financeira, né? Ele vai conseguir faturar mais, claro, mantendo os clientes que ele já tem e também prospectando novos clientes a partir da ferramenta. Tudo isso de forma estruturada, com um processo. Né? De novo, é possível fazer com um caderninho, dá para eu fazer no caderno, mas o sistema, a ferramenta, possibilita que a gente acelere e torne essa gestão muito mais profissional. E isso é um e mais segura também, né? Sem dúvida. E a gente sabe que a venda é uma consequência. Então, o empresário que busca só o aumento de resultado, por si só, ele sabe que não vai ter tanto êxito. Então, pelo que você está falando aí na visão do cliente, é justamente se preocupar com essa jornada do cliente do início até a efetividade ali da compra, do negócio como um todo. Então, você já falou um pouco aí do benefício do cliente, do empresário, do cliente e você, no caso, por ser indústria, como que a indústria enxerga também a importância, a necessidade de ter um CRM na sua rede de concessionárias? É muito importante, Edu. Eu costumo falar que o CRM, os indicadores que você tem mapeado dentro de um CRM, ele permite que você meça a performance da sua marca, da sua empresa, antes mesmo de resultados que são reconhecidos pelo mercado. Então, por exemplo, na indústria, o mercado reconhece muito o market share. E quando eu tenho faço uma boa gestão de CRM, tenho pessoas capacitadas, tenho ali processos bem definidos e uma estratégia por trás desse sistema, eu consigo acompanhar a minha performance muito antes do market share. Eu consigo acompanhar o empenho e desempenho da minha força de vendas. Ou seja, será que minha força de vendas está atuando no mercado que precisa atuar? Será que ele está se relacionando com os clientes que precisa se relacionar? Então, esse eu acho que é o principal ganho. Né? Você, claro, conseguir também tomar decisões mais assertivas, né? Porque eu sei, de repente, qual que é a área que eu preciso dar um pouco mais de empenho, qual que é a área que eu preciso apertar um pouquinho mais. Eu acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente conseguir tomar as melhores decisões com as informações que estão dentro do CRM, ali dos nossos clientes. Claro, enquanto montador, a gente também quer manter a satisfação do nosso cliente. Então, é importante a gente dar essa sensação de atendimento personalizado para eles. E, sobretudo, a gente conseguir mensurar a nossa performance antes mesmo do resultado oficial, através do empenho e desempenho da nossa força de vendas. Perfeito. Quando se fala de montadora, né, essa previsibilidade, essa segurança, esse direcionamento dos esforços e das ações das campanhas junto à rede. Ou seja, é um trabalho de mão dupla. Então, a rede ajudando a marca como todo, que a gente acredita muito que o nosso setor principal, nosso segmento principal é o setor automobilístico. Então, a gente acredita muito que marca forte é rede forte. Sem dúvida. Então, quando a rede utiliza o CRM da forma que foi orientado, capacitado, a montadora, né, a fábrica acaba tendo informações para ajudar na tomada de decisão e direcionando leads e informações cada vez mais qualificadas para a rede também. Você citou um ponto de perfeito. Leads. Não, você citou um ponto perfeito que eu quero comentar um pouquinho mais aqui, a parte de previsibilidade, Edu. A partir do momento que eu tenho, de novo, no meu CRM, umas informações confiáveis, informações assertivas acerca do meu cliente, acerca dos meus negócios, das oportunidades que eu tenho ali também, eu consigo garantir que o meu cliente vai ter o produto certo, no momento certo, para eu efetivar a venda. Porque às vezes é muito bonito a gente falar sobre relacionamento do cliente, a gente realmente está preocupado em atender bem o cliente. Mas só atender bem o cliente, estar ali com atendimento personalizado para ele, sem gerar resultado, acaba não sendo sustentável. Então, essa previsibilidade com base nos dados que nós temos é algo muito interessante, é algo que deve ser perseguido pelas empresas e de qualquer porte, como você falou. Né? Então, é algo que pode ser um aliado da estratégia de cada empresa. André, você falando muito de cliente aí, né? Inclusive o CRM é a gestão do relacionamento do cliente. A gente sabe que o mercado de transportes no Brasil é gigantesco. Depende muito do transporte terrestre. Como é relacionar, gerir o relacionamento de tantos clientes a nível de Brasil na marca Iveco? É um desafio, mas com o CRM esse desafio fica muito mais fácil de ser concretizado. Pensa assim, Edu, a partir do momento que eu tenho ou no meu concessionário, ou para o meu vendedor ali na ponta, ou enquanto montadora também, bem definido qual que é o mercado potencial ali que eu quero atuar,
com os registros do meu CRM, que acompanham a efetividade da carteira do vendedor, a efetividade das atividades que são realizadas, o funil de vendas também. Então, fica muito mais fácil eu, de novo, acompanhar como é que está a minha performance, meu empenho e desempenho a partir do mercado potencial que já está mapeado dentro desses grupos que eu comentei, ou enquanto montadora, ou para um determinado concessionário, numa determinada região, ou para a minha força de vendas. Então, acho que é importante a gente sempre lembrar, que além de todos os indicadores que o CRM traz, é importante a gente acompanhar pelo menos 2 funis. O primeiro deles é o funil das oportunidades. Ou seja, eu tenho lá em cima, né, todas as intenções de compra, a previsão de compra dos meus clientes, e isso vai avançando no funil de vendas à medida que eu vou aperfeiçoando e enriquecendo o dado e amadurecendo essa negociação com o cliente. Mas muitas vezes as pessoas, né, as empresas, se preocupam apenas com esse bloco. E aí, lógico, você vai chegar no resultado final, mas é muito importante você também acompanhar o funil do cliente. Ou seja, mais do que isso, mais do que o cliente, né? O funil de como é que está o meu empenho frente ao mercado potencial que eu tenho mapeado. Ou seja, do mercado que eu tenho mapeado, mercado potencial, quantos eu realmente conheço? Do mercado que eu tenho mapeado, com quantos eu me relaciono? Ou seja, quantos por cento o mercado me conhece, né? Porque eu me relaciono com esse mercado. Com quantos por cento desses clientes eu gerei algum tipo de negócio? Então, é fundamental acompanhar também esse funil de empenho da força de vendas para que, de novo, a gente possa dar direcionamento e foco naquelas ações que mais precisam ter focos para a gente andar com esse outro funil das oportunidades. André, você falando isso aí, mesmo direcionando, identificando, né, os perfis, a quantidade de clientes ali, que vai ser o momento de ataque da equipe de vendas, a gente sabe ainda que o número costuma ser um número bem grande, né, de quantidade de clientes. Nos projetos que a gente desenvolve junto aos nossos clientes, e sempre falando da importância do CRM, de ter uma frequência, de analisar o porte, o perfil, a gente direciona uma carteira. Uhum. E aí a gente pega, num primeiro momento, aquele vendedor do IAI. Uhum. Né? Nós temos que tomar muito cuidado com essa abordagem, porque a gente não tem que ter uma frequência só de corpo, de presença, para chegar no cliente e ficar: oi, pois não, e aí, precisa de alguma coisa? Né? O cliente, quando precisar, ele vai nos procurar. Uhum. Então, como que é o desafio? Como que você trata esse desafio de fazer com que um relacionamento, uma recorrência seja atraente, uhum, e não seja aquela obrigação? Uhum. Como que é tratado isso? Primeiro, um ponto importante, Edu, é a gente conceituar relacionamento, né? Relacionamento, ele não é um atendimento pontual. Então, se eu atendi o cliente uma vez, não quer dizer que eu tenho um relacionamento com ele. Relacionamento também não é, como você comentou, o vendedor chato que está lá toda semana tomando o mesmo café. E aí eu vou até complementar. No final ele ainda fala: se precisar de alguma coisa, me liga. É claro que o cliente vai ligar se precisar, né? Esse não é o papel do consultor. E o relacionamento também não é um simples registro no sistema. O relacionamento, ele exige planejamento, Edu. Planejamento e estratégia. Então, ao implementar uma ferramenta de CRM para a sua empresa, né, dentro da companhia que você faz parte, é fundamental que haja a possibilidade de uma estratégia para você controlar bem esse relacionamento. Ou seja, eu preciso que os clientes sejam segmentados e a partir dessa segmentação, que pode ser geográfica, pode ser por tamanho, pode ser por importância desse cliente, eu consiga definir com qual periodicidade eu preciso interagir com esse cliente para aí sim criar o relacionamento. E agora falando um pouco da carteira, é muito normal também a gente encontrar vendedor que fala que tem 1.000, 1.500, 2.000 clientes na carteira. E quando a gente fala: mas você conhece todos esses clientes? Conheço. E aí você vai ver, na verdade, ele não conhece esses clientes. Ele está tentando blindar uma possível comissão, uma abordagem futura ali de outro vendedor. E é muito importante, então, a gente, sempre, o gestor, né, quando tem um CRM robusto, que possibilite essa estratégia de relacionamento, ele acompanhar como é que está a carteira do seu vendedor. Porque a carteira também tem que estar adequada. Né? Ou seja, ele tem que se perguntar: será que a carteira do meu vendedor está adequada? Será que a minha equipe está bem dimensionada para atender o mercado? Será que o perfil que eu estou tendo ali como mercado potencial para o meu vendedor, será que ele é adequado? Então vamos pensar num seguinte exemplo. Né? Se eu tenho um vendedor, por exemplo, que o mercado potencial dele
seja de mil clientes e ele tem uma capacidade de atender 5 clientes por dia, eu não posso esperar que o relacionamento dele seja de 30 em 30 dias com esse cliente. Ou deixa eu facilitar, né? Se eu espero que o meu cliente tenha um atendimento a cada 30 dias e a capacidade do meu vendedor de atendimento do meu vendedor é de 5 atendimentos por dia, eu não posso pensar que ele terá uma carteira, eu não posso permitir que ele tenha uma carteira acima de 110 clientes, para que ele consiga efetivamente atender a esse relacionamento, a essa métrica, né? Essa estratégia que eu mesmo defini. Perfeito. Não sei se ficou claro, Edu. Ficou claro, e aí tem aquela outra estratégia também, porque a gente sabe que é difícil de você ter numa mesma área operacional clientes do mesmo porte. Acaba tendo ali, a gente fala A, B, C, D, tem empresas que dividem até mais em mais letrinhas, né? Então, você comentou do exemplo de 30 e 30 dias. Talvez 30 e 30 dias é um cliente de maior porte e é um cliente intermediário, você pode passar para 45 ou 60. Um outro cliente menor ainda, de 90 e 90, você vai começando a ganhar, né, maior volume de clientes na carteira. Então, ou seja, isso tudo está vinculado à estratégia. Não é simplesmente ter uma ferramenta e começar a registrar. Tem que ter essa análise, esses estudos, para ser mais assertivo e direcionado. Claro, e para o vendedor não ficar sempre no mesmo cliente ou não chegar atrasado numa negociação. Você comentou da questão de segmentação dos clientes, ela pode sim ser feita pelo porte, pelo tamanho desse cliente, mas como eu comentei, pode ser uma questão geográfica, pode ser uma questão de influência que esse cliente de repente tenha no mercado que ele está atuando. E aí a gente deu o exemplo, né, de se eu quero que minha força de vendas interaja com um grupo de clientes a cada 30 dias, eu preciso ver qual que é a capacidade dele para poder adequar ali o tamanho da carteira dele. A gente trouxe um exemplo aqui, mas você imagina fazer, esse grupo de clientes vai ser com 30, mas o vendedor vai ter outro grupo de clientes que vai ser a cada 47 dias, outro grupo de clientes que vai ser um pouco mais, vai ser uns 93 dias. Aí você imagina fazer isso no papel e caneta. Eu distribuí a agenda do vendedor João lá no papel e caneta. Então, por isso, de novo... De fato, acelera, né? A ferramenta acelera e traz assertividade para o processo. Perfeito. Muito bom. André, quando se fala de metas... A gente falou que vendas é consequência. É muito comum a gente ver metas de venda, de quantidade, de valor e tudo mais. Eu sei que você acaba tendo um pouco de meta também de empenho, né? Para que desempenho seja um pouco de consequência. Explica melhor como que funciona essa estratégia. Quando a gente pensa, enquanto gestão comercial, apenas na meta de venda, a meta final ali, eu acho que, meu ponto de vista, fica uma meta um pouco pobre. Porque a gente não sabe como é que o vendedor vai chegar lá, né? Ele tem a carteira dele, ele precisa vender 10. Tudo bem, mas... Qual que é o esforço? E o meio de campo, né? O esforço. Como é que eu vou atuar nesses clientes? Como é que eu vou organizar o meu dia a dia? Então aí volta, né, o ponto que a gente já comentou aqui, dos indicadores de empenho e desempenho que medem o esforço da minha força de vendas muito antes da venda. Então, será que os clientes potenciais do mercado, de novo, estão sendo atendidos? Será que os clientes que eu dei para o meu cliente, que eu atribuí ali para o meu vendedor fazer o atendimento, será que ele está sendo atendido no prazo que eu estipulei? Então, fazer esse acompanhamento, inclusive daqueles 2 funis que a gente comentou, né, o funil de vendas e o funil desse potencial, desse esforço no mercado, é fundamental. Para direcionar, né? E não só direcionar, Edu, para a gente criar planos de ação. Né? Então, é importantíssimo. Às vezes eu tenho um vendedor que tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar com novos clientes, com prospectar novos clientes. Eu preciso atuar junto a esse vendedor. Né? Outros têm um pouco mais de facilidade, mas tem uma outra dificuldade que esse acompanhamento antes da venda ele é fundamental. E a gente está comentando muito, né, do esforço antes da venda, mas tem aquilo também que a gente não vende. A famosa venda perdida. E isso é fundamental também que esteja mapeado dentro do meu CRM para retroalimentar a minha estratégia com planos de ação. Então, se de repente eu tenho a maior volume de perda que eu tive foi por alguma questão técnica, eu posso caprichar talvez na capacitação da minha força de vendas ou daquele vendedor em específico. Se de repente eu observo que um vendedor está perdendo muito, não sei, por potencial, por força da concorrência, está perdendo muito negócio para a concorrência, talvez eu tenha que ter uma condição comercial um pouco mais agressiva na área daquele vendedor.
Então, essa informação de venda perdida dentro de um sistema, dentro de um CRM robusto, é fundamental para retroalimentar a estratégia com esses planos de ação. André, perfeito. Isso aí só mostra como que um gestor tem que estar preparado para fazer com que um CRM seja de fato implementado. Porque você comentou de 2 planos de ação. O plano de ação individual, eu não posso partir do princípio que a minha equipe toda precisa da mesma ação, do mesmo treinamento, do mesmo reforço. Tudo bem, um ou outro pode ser transversal, mas se eu começar a trabalhar as dores, as oportunidades individuais, a gente começa a ter a gente começa a equiparar a equipe ali na régua de cima. E você comentou também dos motivos de vendas perdidas, que é um outro trabalho que aparentemente é simples, mas que a gente vê poucos gestores atuando, né? Que é de fato sentar, analisar os principais motivos de vendas perdidas e ter ações específicas. Envolver fábrica, envolver a equipe, envolver outras demandas necessárias ali para desenvolver, né, aquele ponto específico. Muito bacana. Isso eu acho que é um ponto crucial para desenvolvimento da equipe e do negócio. Estou vendo aqui um outro ponto que eu fiz questão de anotar aqui, André, que é como motivar, como fazer com que essa equipe seja capacitada, né, a ponto de ir lá na ponta, junto ao cliente, faça da forma correta. Oi, Edu, você trouxe um ponto muito bom antes dessa pergunta, que as pessoas não são iguais. E ainda bem por isso, né? Graças a Deus por isso, que as pessoas são diferentes. E até tomando como base isso que você falou, vão ter vendedores que de cara, consultores de vendas, né, que de cara vão assimilar a importância do CRM, o valor que essa gestão de CRM traz para ele, para o negócio dele, principalmente para o cliente. Alguns outros não. Infelizmente, ainda temos vendedores que veem o CRM como uma ferramenta de espionagem, uma ferramenta do meu gerente me rastrear, saber o que eu estou fazendo. Não deixa de ser, não deixa de ser. Mas é muito mais do que isso. É uma ferramenta que, de novo, traz para o consultor de vendas possibilidade de prospectar, de se relacionar e de converter mais negócios. E é importante que a gente venda, né, que a gente convença a força de vendas desse benefício. Então, de nada adianta eu ter uma plataforma sensacional que entregue um monte de coisas se ela não for usada pelo vendedor. Então, eu preciso trazer para o meu vendedor o valor que essa ferramenta traz. Então, mostrar ali com indicadores, mostrar como que a ferramenta pode potencializar os ganhos e o atingimento de metas dele. E isso tudo vem, não tem jeito, com capacitação. Então é você treinar o vendedor, você tanto tecnicamente na plataforma, como para ele saber o que registrar, o que não registrar. Não pode registrar um texto muito grande para não ficar, de repente, depois ele se perder naqueles comentários. Também não pode ser muito sucinto, para que ele efetivamente saiba o que vai tratar com o cliente num próximo contato. Mas a gente vender, né? A gente convencer o nosso consultor de vendas a respeito dos benefícios que essa gestão do CRM vai trazer para ele. Só comentar um exemplo aqui que eu sempre gosto de trazer. Como eu comentei aqui no início do nosso vídeo, eu já trabalhei na área comercial dentro da montadora, dentro da Iveco. E eu atendi uma região que tinha um cliente que ele tinha 11 caminhões, dos quais 10 eram da nossa marca. E eu fui visitar esse cliente numa primeira vez e aquele dia ele estava muito feliz. E ele conversando comigo, ele me mostrou um vídeo que um grupo de WhatsApp lá que ele fazia parte, né, mandou. Então um outro motorista mandou e filmou o caminhão dele, que era um caminhão, ele deixava os caminhões dele impecável. E ele estava falando aquilo com muito orgulho. E eu lancei isso no meu CRM. Na época não era um CRM numa plataforma digital, uma ferramenta, mas eu tinha ali minha forma de controle. Anotei algumas coisas dessa visita, inclusive essa parte de, né, esse destaque que ele deu, esse orgulho que ele deu. E aí, pois bem, passou 6 meses, eu voltei nesse cliente. E antes de voltar, eu olhei meu rascunho e vi o tal do vídeo, que eu não lembrava. Óbvio que eu não lembrava, mas eu vi o tal do vídeo. Quando chegou lá, primeira pergunta que eu fiz para ele, como é que tá as coisas e tal. E aí, tem mais algum vídeo para me mostrar? Você precisa de ver a cara de surpresa que ele fez.
Falou, rapaz, não acredito que você lembra. Eu falei, não, mas aquilo me marcou. E aí você cria um vínculo com o cliente. Então, esses exemplos... Esse é um exemplo. A gente sabe que muitos consultores têm outros exemplos. E é importante a gente dividir, né, esses exemplos como bons vendedores que somos para motivar, né, quem ainda não utiliza uma plataforma de CRM integrado, uma plataforma robusta, que pense com carinho em passar a adotar essa prática, ter essa prática e usar um bom sistema, porque, de novo, vai trazer satisfação para o teu cliente e melhora nos seus negócios. André, e isso vem muito em linha daquele raciocínio de que a venda, principalmente de caminhão, não é uma venda emocional, é uma venda racional. Então, o cliente ele tem que ver valor na relação. Pois é. Né? Porque caminhão a gente sabe que praticamente é 24 horas rodando, o nível de esforço, de desgaste mesmo ali vai ao extremo. Então, por isso que a gente tem que ter uma rede cada vez mais capacitada. André, nós estamos chegando na reta final, mas eu queria valorizar mais aqui a questão da previsibilidade. Parece que até bola de cristal, né? Como é ter maior previsibilidade de negócio? Negócio é a partir do momento que eu bato o martelo e faço a venda. Previsibilidade é o que acontece antes. Como que o CRM permite eu identificar o que está mais aquecido, o que está mais morno, o que está mais longe? Explica melhor para a gente essa obra de arte. Perfeito. Aqui a gente volta no funil de vendas. Os 2 funis. Se eu tenho informações robustas, assertivas dentro da minha plataforma, eu vou conseguir, primeiro, saber qual que é o mercado potencial que eu tenho para atuar. A partir desse mercado que eu tenho, eu vou conseguir saber, como a gente já comentou, quantos clientes eu conheço, com quantos eu me relaciono e com quantos eu gero algum negócio com ele. E do outro lado, a gente vai saber, a partir do momento que eu gerei o negócio, a parte do funil, desde a intenção de compra, passando ali pelas fases, né, que aí cada empresa tem o seu, mas vai desde a intenção de compra até o negócio ganho. E é fundamental, quando você tem esses 2 funis, você acompanhar cada uma das etapas, porque é isso que vai trazer previsibilidade para o seu negócio. Então, se de repente eu tenho o meu topo de funil, né, vamos pensar nesse funil de negócio, ele está muito curto, eu posso prever que eu vou ter problema lá na frente. Vai faltar. Eu preciso caprichar um pouco mais nessa entrada. E aí eu posso atuar em leads de mídia, fomentando negócios ali nas redes sociais, ou caprichando um pouco mais na bonificação dos meus vendedores para ele prospectar mais negócios ali com os clientes que de repente estão um pouco mais frios na carteira dele. Então eu preciso caprichar um pouco mais nessa entrada de funil. Agora, se eu tenho muita coisa na entrada de funil e pouca coisa no fechamento ali, o meu problema, minha previsibilidade vai ser até menor. Eu não vou ter problema muito no futuro. Eu vou ter problema mais imediato. Então eu preciso caprichar um pouco mais no avanço dessas negociações do topo de funil para baixo. Então, eu acho que o principal ganho nessa parte de previsibilidade, a partir de um sistema que tenha dados confiáveis, é você conseguir saber onde dar foco, né? Então, você ter só a previsibilidade e não poder tomar nenhuma ação para, de repente, alavancar os seus resultados, não faz muito sentido, do meu ponto de vista. Mas se você consegue ter uma previsibilidade e consegue atuar de forma assertiva em cada fase ali, para, de repente, conseguir alavancar seus negócios, aí sim faz toda a diferença. Andrezinho, excelente. Eu fiz questão de reforçar essa questão da previsibilidade, que de fato eu acho que para mim é o grande ganho que se tem no CRM. Estamos caminhando para a reta final. Qual dica de ouro que você passa para os nossos ouvintes? Acredite. Acredite e não desista da jornada do CRM. Porque muitas vezes você vai, de novo, encontrar com consultores de vendas que não acreditam na ferramenta, que pensam que a ferramenta é uma forma de controle, mas os benefícios que você vai ter de implementar, né, ao implementar uma boa ferramenta de CRM, eles são muito maiores do que esses desafios que você pode ter de convencimento, enfim, no decorrer da jornada. Então é fundamental acreditar, não desistir e que essa seja uma estratégia que venha de cima para baixo dentro da companhia. Porque se de repente a liderança não acredita nessa forma de gestão, nessa necessidade de acompanhar a performance muito antes do resultado final, ou seja, acompanhar essa jornada e, sobretudo, não acreditar que é necessário atender de forma customizada a cada um dos clientes, vai ser muito mais difícil atingir os resultados. Então, acredite, não desista
e que seja sempre uma estratégia muito bem alinhada e principalmente comprada, aí, né, bem topada pela liderança da companhia. Perfeito. André, sensacional nosso bate-papo. Mais um dos vários bate-papos que nós já tivemos. Agradeço demais a sua participação. Importante valorizar o conceito, mas trazer para a prática os benefícios. Você mencionou vários benefícios, tanto para cliente, como para o proprietário, no seu caso, de uma rede, de uma concessionária, da rede, e até mesmo para a fábrica. São vários stakeholders, né, sendo beneficiados no ecossistema como um todo. Então, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer ter vocês aqui. Convido vocês a nos seguirem nas redes sociais, a seguir o André no LinkedIn. Tem colocado assuntos relevantes, então não deixe de acompanhar. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.